Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos também falar de Ambev, a pedido do nosso mestre Tiago, tá? Aluno também da mentoria do professor Nassaro, pessoal. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, te inscreve no canal, dá o seu joinha e envie esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então tá aqui a página da Ambev, tá, pessoal? Já mostra aqui que a divulgação dos resultados virá em 31 de outubro de 2023, tá? Então vai ter volatilidade. Próximo de resultados, nós temos volatilidade, certo? E o preço está nas suas mínimas, né, históricas num determinado período. Isso nós vamos verificar no Stata Invest, pessoal. Vamos lá. Stata Invest está me mostrando que houve uma desvalorização do ativo nos últimos 12 meses de 19,78%, pessoal. A sua máxima nas últimas 52 semanas registrada é de 16,03, máxima de fechamento, tá? E a mínima das últimas 52 semanas foi registrado um valor de 12,29, tá? E qual foi o valor atual? 12,29. Então isso chama a atenção do Merenda, é colírio para os olhos do Merenda, porque quando o papel de uma empresa boa vai lá para baixo, a gente tem que ficar de olho, pessoal, beleza? Então vamos lá. É um papel que possui uma volatilidade histórica muito baixa, né? Variando aí entre 17 e 20,89%, nessa escala aí. Quando ela passa de 20, ela acende uma possibilidade de aumentar pouquíssima coisa a sua volatilidade, pouca coisa. E é um papel direcional, né, pessoal? Quando a gente olha aqui no Stata Invest, a gente vai ver que ela é considerada uma empresa cara, né? O PVP está 2,28, tá? Possui uma margem líquida de 17,26, é uma empresa que tem lucros recorrentes, um VPA distante do preço que está sendo negociado, né? E tem também uma taxa de aluguel baixa, né? Uma taxa de aluguel de 0,12% ao ano, chegou a bater 1,12%, então houve uma redução. Isso significa que a vontade dos investidores, o apetite dos investidores de alugarem a Ambev, né, diminuiu. É claro, perto de mínimas, o papel pode dar zebra para os vendedores, né, os que alugam ações, tá? E aí, pessoal, a gente sabe que a Ambev é um papel pagador de dividendo, né? Então, pagou e anunciou, né, no dia 17/12/21, no ano passado, né, um juro de capital próprio, tá? E pagamento no dia 30/12 de 0,47 centavos, tá, pessoal? Em 21 para pagar em 2021. E também um dividendo em 17/12/21, que pagou no dia 30/12, 13 centavos, pessoal. E quando foi no final do ano passado, em 19/12/2022, ocorreu um pagamento no dia 27/12/22 de 76 centavos de juros de capital próprio, beleza? Então não há o que se dizer que a Ambev é um papel pagador de dividendo. Então, para quem tem um ativo, sabe que praticamente ele só paga uma vez por ano, né, o seu dividendo. Já teve nos anos de 2017 e 2018 que pagou em mês 6 e mês 12, tá certo? Então não é um papel que tem pagamentos de dividendos o tempo todo, né? É só uma vez no ano, no máximo 2 vezes no ano. E nos últimos anos, né, de 2019 para cá, só pagou
uma vez no ano. Olha que coisa interessante. No ano de 2020, pagou 41 centavos de JCP. No ano de 2019, pagou 49 centavos. E no ano de 2022, pagou um delicioso, tá? Um delicioso juro de capital próprio de 0,76, tá? Então, com esse histórico aqui de 2017 a 2022, foi o maior pagamento de JCP desse período histórico, tá, pessoal? Então, fiquem de olho. Quando a gente vai olhar agora o DRE, né, máximo que a gente tem aqui, a gente tem um DRE de 2012 a 2022. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 anos de DRE, né? Que mostra a receita líquida, subtraindo os custos e te dando um ponto de lucro líquido, beleza? Então, a Ambev, pessoal, no período das trevas, 2014, 2015, 2016, foi o período mais lucrativo histórico até 2016 para ela, tá? Contando um histórico de 2012 para cá. Cai o seu lucro em 2017 e retoma, né, ao aumento de lucro anual, tá? A cada ano a partir de 2018, né, tendo 10 bi de lucro líquido, em 2019 11 bi, 2020 11 bi, 2021 12 bi e 2022 14 bi, né? Então aí a justificativa de ter pago um juro de capital próprio mais guloso, tá? Então é um papel que tem uma estabilidade, tem lucro sempre, né? O produto dela é muito consumido no Brasil, né? E a gente tem aqui também um programa de recompra que foi aprovado em 18 de 5 de 2023, tá? E já iniciou na mesma data. Término do programa é 18 de 11 de 2024, né? 13 milhões de ações. Então, quando a gente vai olhar em tesouraria, tá? A gente vê que já foi recomprado 5.880.900 ações, né? E a gente vai ver aqui, talvez até de outros programas, né? De repente foi desse aqui. Vai ter que atingir aqui os 13 milhões. Vamos ver se isso será realizável. Porque a empresa não é obrigada a cumprir programa de recompra. Então isso é uma projeção da empresa, ela coloca uma meta de recomprar, mas nem sempre cumpre, tá? Então, pessoal, dito isso, vamos olhar os preços, né, através dos gráficos. E aqui mostra claramente que ela volta para uma região de fundo, né, pessoal? Quando a gente estreita aqui o gráfico, a gente vê que esta região aqui, quando a gente olha um histórico de 2018 a 2023, a gente vê que essa região de preços de 12,27 quase foi atingida, tá? Quando a gente olha aqui 2018, né? Então ela veio até aqui a 12,46, então porque chegou próximo. Aqui nesse período histórico, tá? Quando bateu, foi em 2020, vazou até 9,39, depois retornou para a região de novo de 12,27. Depois, em 2020, no mesmo ano, a volatilizou aqui para caramba, né? Bateu aqui no 10,93 e não repetiu o fundo anterior, tá? Depois o papel vaza de novo para a região de 12,27. Já em 2021, tenta retornar, não tocou aqui na linha, na reta merenda de 12,27, volta até o teto da estrutura aqui de 18,40, começa a distribuir e volta em 2022 para esse fundo. Então vocês podem ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8 toques nesse fundo, para baixo, e tem mais para cima do que para baixo, né? Então ele volta a essa região. Então é possível, caso a história se repita, tá? E dizem que no mercado financeiro a história se repete, né? De fato é verdade, né? Só que não é uma única verdade, né? Ele pode muito bem fazer aumento de volatilidade nessa região de preço,
e também pode vir até a região de 10,93, que é uma região exclusiva também do período pandemia, tá? E daí, pessoal, como é um ativo de baixa vol, ele é direcional. Então, a Ambev é um tipo de ativo para quem tem carteira, eles têm data, você tem data para operar ele, né? Então, por exemplo, quando o papel bate nessa região aqui, ó, de 12,27, você consegue operar put aqui suave, suave. Então, se eu der um zoom aqui, a gente vai ver que entre essas... Deixa eu diminuir mais um pouco aqui, ó. O papel fez essa beleza aqui de direcional até 15,58. Então, quem vendeu put nesse período histórico ganhou dinheiro. Aqui lateralizou, já é um sinal de preocupação, né, para o vendedor de put. Ele tem que ver se vale a pena continuar fazendo. Depois o papel retoma as quedas aqui e aqui passa a ser vantajoso para os vendedores de call, tá, pessoal? Novamente o papel tenta visitar o fundo, mas não visitou, né? Chegou até o valor de... Cadê? Qual foi a sua mínima aqui, ó? A sua mínima foi de 12,60. Então vocês podem ver que abaixo de 13 é um número, é um sinal amarelo para vocês. Abaixo de 13 é um sinal amarelo, tá? Aí o papel retomou novamente. Quando bateu aqui no teto da estrutura, tentou atingir os 16 e não conseguiu, né? Provavelmente pode até ter conseguido, mas o ex dividendo, aliás, não teve ex, né? Então ele não atingiu os 16, né? Foi nesse pavio aqui, ó. Foi nesse dia aqui de pregão. Atingiu a máxima de 15,78 em 10/7/23. E depois dessa data, meus caros colegas, merendeiros e merendeiras, aprendizes de merendeiro e merendeiras do nosso amado Brasil, o papel veio descendo e já descontou 21% num curto espaço de tempo, né, pessoal? Então isso aqui para algumas pessoas que operam Ambev pode ser uma oportunidade aqui nessa região, tá? Ela continua uma empresa lucrativa, tendo lucros recorrentes, então pode significar uma oportunidade. Não é recomendação de compra nem de venda, é para você estudar se esse preço faz sentido para você comprar ou não o ativo. Então Merenda não está recomendando nada, tá, pessoal? Aí, pessoal, dito isso, vamos agora apreciar, tá? Antes disso, vamos olhar o semanal, pessoal. Semanal, peraí, tem coisa para a gente enxergar aqui no semanal. Por isso que o Merenda enxerga com preço de vol, tá? Então o papel aqui também pode atingir os 10,93, como a gente comentou. No semanal tá muito semelhante ao diário, tá? Com todo papel que não se mexe muito. E você olha aqui que no semanal, pessoal, que esta região aqui, ó, olha como é legal marcar isso, pessoal. Esta região aqui, ó, tá? Veja bem, olha o que eu estou marcando aqui, tá? Esta região é uma região para quem gosta de operar lateralização, tá? Então essa característica da Ambev começou em 2015, então já tem 8 anos que ela tem essa característica, tá, pessoal? Vai mudar? Um dia vai, mas por enquanto não há indício nenhum que ela vai mudar essa faixa de preço, tá? E o que é mais interessante ainda, olha, que essa região de 12,27, ela já visita milhares de anos, pessoal, olha aqui, desde 2012. É óbvio que aqui tem desconto de strike, né? Mas com ajuste do preço, você consegue captar as faixas e o tempo que você pode operar esse papel vendendo call e vendendo put. Então isso é muito interessante, tá, pessoal? E eu estou entregando isso aqui de mão beijada para vocês e de graça, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai, né, olhar agora as opções. Vamos lá, pessoal. Opções de Ambev. Ambev 3. Vamos lá. Vamos começar a verificar quantas opções. Ó, tem opções até agosto de 25, tá?
Então nós temos aqui novembro de 2023, tá certo? Novembro de 2023, certo? Ora, pessoal, então eu estou aqui diante, tá, de vários negócios que ocorreram na sexta-feira, né, no dia 27/10/2023. Então vocês podem ver que nós vamos comentar e estudar os movimentos. Por isso que aqui não tem recomendação de compra nem de venda. A gente vai estudar exatamente o que aconteceu no pregão de sexta-feira. Hoje é sábado, dia 28/10, e são 18 horas e 32 minutos, horário de Brasília. De Porto Velho são 17 horas e 32 minutos. Aqui tá clarinho, 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 pessoal. Vamos lá. Então, linha do dinheiro, tá? 12,25. Ambev W122 Strike 12,25. Tá num preço muito interessante, pessoal. Muito, mas muito interessante, oferecendo uma barreira de queda de 2,62%, tá? Ou seja, se o ativo bater no dia do exercício, no dia 17/11/23, 12,25, você vai ser obrigado a comprar a 12,25. Porém, você ganhou 26 centavos porque teve 143 pessoas que fizeram essa operação. Então, essas 143 pessoas da Ponta Vendedora Futebol Clube, eles vão ficar com o preço médio de R$ 12,99, R$ 11,99 na Ambev, se der exercício, e eles têm também até o valor de R$ 11,99 para estarem no 0 a 0, beleza? Quando eu vou olhar para o mês de dezembro, na linha do dinheiro, eu tenho aqui o Strike 12,32, é certinho na linha do dinheiro. Então teve 42 negócios, tá? 42 vendedores e 42 compradores. Ambev X123, pessoal. Vencimento 15/12/23, tá? Taxa de strike, quer dizer, strike 12,32 e prêmio recebido 35 centavos, barreira de queda de 2,76, tá? Só que eu encontrei aqui, pessoal, um mais saboroso ainda. Dois strikes saborosos que deu água na boca do merenda, pessoal. Olha aqui. Strike 12,07, vencimento 15/12/2023, Ambev X120. Olha que coisa interessante, pessoal. Nós estamos aqui com um prêmio de 26 centavos para descontar em cima de 12,07 como barreira de proteção, de 4%. Que delícia, pessoal, que delícia! Colírio para os olhos do merenda, pessoal. Então tá aqui 12,07 menos 26 centavos, pessoal. Olha que maravilha, ó. Olha só. A tua barreira de queda vai até R$ 11,81, ou seja, o teu médio está aí nos 11,81. Então, o papel batendo até 11,82, você está no 0 a 0 no dia do exercício, beleza? Que só vai ocorrer em 15 de dezembro. Outro strike maravilhoso, saboroso, delicioso, que deu água na boca do merenda, é Ambev X118, vencimento 15 de dezembro de 2023, strike 11,82, com uma barreira de queda de 11,62, ou seja, quando eu subtraio o prêmio recebido, que foi negociado 29 participantes, teve 29 negócios, tá? E quem vendeu recebeu 20 centavos, ou seja, tem uma barreira de queda muito interessante de 5,59%, muito interessante em relação ao preço de 12,32, tá? Muito interessante isso aí, e isso, pessoal, ocorre pouquíssimas vezes. Quando a gente olha no gráfico da Ambev, a gente vê isso claramente, né? Olha a última vez que chegou nessa região de preço. Foi em
fevereiro de 23 e agora em outubro está dando nova oportunidade. A outra vez que chegou também foi em 20/6 de 2022, ou seja, isso não acontece o tempo todo. Então, na minha humilde opinião, é um estudo de oportunidade. Estudo de oportunidade, não é recomendação de compra nem de venda, pessoal. Tranquilo? Então, eu já me fechei em relação a put, tá? Agora nós vamos olhar uma taxazinha, né? Como é que tá as taxas? Porque normalmente, quando o papel cai bastante, as taxas ficam interessantes. Taxas do quê? Que eu falei, taxas merendolais, aquela que a gente soma a diferença entre o ativo que você, o que você pagou com o strike e mais o prêmio recebido. Então são dois valores que você vai acrescentar de ganho bruto, tá? Então tá aqui. Alguém comprou o ativo a R$ 12,32 e resolveu vender a call no strike 12,50, pessoal. Então, se no dia do exercício, em 17/11/2023, a Ambev K 125 der exercício, tá? Se ela tiver acima de 12,50, nós estamos falando de call. Quando a gente fala de call, o cara compra o ativo e vende a sua opção call, uma opção de compra, e recebe 28 centavos. Então a diferença entre 12,32 e 12,50 você ganha mais 28 centavos de prêmio. Isso dá uma taxa de 3,82 na média, tá? Normalmente fica abaixo disso porque tem os descontos de taxas, tá? Então vamos supor que fique líquido aí para ti os 3%, tá? Então, como o exercício é dia 17 e hoje é dia 28/10, você tem menos de 30 dias para optar em embolsar essa grana, né? Então, esses 116 vendedores, eles estão nessa corrida, caso eles tenham comprado o ativo no 12,32, beleza? Para o mês de dezembro, que é um pouco mais de um mês, tá? A gente vai olhar a taxa de 12,57. Essa taxa pula aí para um valor de 5,45%. Aí o Merenda acha melhor, tá? Se eu fosse fazer essa taxa, eu acho melhor, tá? Estudar, né? O que eu estou fazendo, eu estudaria a Ambev L128, né, pessoal? Época de festa, o consumo de cerveja aumenta. Então, pode ser que a Ambev sofra uma pressão compradora e até saia dessa região abaixo de 13, né? Então, esse vencimento dessa call é no dia 15/12/23, strike 12,82, prêmio recebido 30 centavos. Então, lá vai uma taxinha bem gostosinha de 6,66%, tá, pessoal? Então, passa a ser uma taxa interessante, tá? Merenda, mas eu acho que vai passar de 12. Eu acho que o ativo vai estar mais de 13. Então, para quem está com este pressentimento, a Ambev L130 com o mesmo vencimento, strike 13,07, foi negociado 40 negócios, tá? Foram negociados 40 negócios e o prêmio recebido foi de 21 centavos, pessoal. Então, olha a oportunidade aqui, Ambev L130. Então, o strike 13,07, com a diferença do que você pagou de 12,32 para 13,07, o ganho da taxa merendolal está maior se você for exercido, né? Então, se o papel estiver acima de 13,07, você vai embolsar uma diferença, a gente vai fazer aqui na máquina, ó, 13,07 menos o preço de fechamento, que foi 12,32, admitindo que o comprador comprou exatamente a 12,32. Então, essa diferença dá 75 centavos, mais 21 centavos que você ganhou de prêmio, recebeu de prêmio, não é ganhou. Você embolsa uma taxa total de 0,96, mas qual é a condição para você embolsar essa taxa, pessoal? A condição é de você, no dia do exercício, no dia 15/12/2023, o papel está acima de 13,07. Você vai ser exercido e você vai embolsar
essa taxa total de 0,96 centavos por opção, que é a chamada taxa merendolal. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar de Ambev. Te inscreve no canal, dá o seu joinha e envia esse estudo para mais pessoas para que o Merenda fique mais estimulado a fazer vídeos para vocês, rumo aos 3.000 inscritos. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!